Você já se perguntou como é que você faria para escolher ações boas pagadoras de dividendos, para viver de dividendos? Eu me perguntei, eu pensei assim, cara, como é que eu posso fazer para chegar nas melhores pagadoras de dividendos olhando para um método de seleção de ações de dividendos? E nesse vídeo nós dois vamos te mostrar isso aqui. Se você é clubista, já deixa o dedo no like, se você é ou não é, comenta. Você gosta de receber dividendos? Sim ou não? Felipe, qual para ti é o problema número 1 dos investidores que querem selecionar boas pagadoras de dividendos? Esse aí não tá no roteiro, não tem, velho. Isso aí é papo de bar. Primeiro problema é que o cara pensa em dividendos, ele pensa em dinheiro caindo na conta. Até aí tudo bem, pô. Quem não gosta daquele dia de pagamento? Mas o problema é olhar só para essa métrica. É o cara que chega, olha para todas as ações do mercado e pensa assim, porra, qual é a que paga mais dividendos? É nessa aqui que eu vou. E é aí que o cara tende a se ferrar. Eu tinha imaginado que tu ia responder isso, não foi combinado, tá? Eu tinha imaginado que pra mim é o maior problema, né? E aí sempre é a certeza de fazer bobagem. Outra certeza de fazer bobagem é depender de diquinha, né? É depender de, cara, me diz aí uma boa pagadora, vai, por favor, tipo, medingando assim. Para com essa porra! Você precisa de um método. E não precisa ser esse que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Inclusive o Felipe aqui está desenvolvendo uma série de métodos de seleção de boas pagadoras de dividendos. Mas você precisa de um método. Um método é como se fosse um mapa. É para você sair da posição onde você está e chegar na posição onde você quer chegar, que seria, nesse caso, né, uma carteira com boas pagadoras de dividendos, uma carteira que dê uma boa previsibilidade de dividendos, uma carteira que dê tranquilidade como investidor. Então, nesse vídeo, nos próximos minutos, a gente vai te mostrar algumas dessas ações e citar esse método, que é o método, inclusive, que está lá, né, para os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações. Disclaimer bem importante. Eu, Ramiro, não uso esse método para selecionar ações. Tá? Então você vai ver aqui em citar alguns bancos, por exemplo, que eu não invisto porque eu sigo outro método. Mas a minha bandeira aqui é para você ter um método para investir. E esse método aqui é vencedor, a gente vai te mostrar também. Então, a primeira ação que passa nesse método, antes de eu explicar ele, é a ação de código BBAS3. Cleison, sabe o que é BBAS3? Banco do Brasil. Não, é uma loja para bebês. Foi mal, galera, piadinha. É Banco do Brasil, o Gleice está certo, tá? Banco do Brasil foi fundado, sabe quando? Segundo informações aqui que recebemos, em 1808. E foi a primeira instituição bancária a operar aqui no Brasil, tá? Ocupa as primeiras colocações entre os maiores bancos da América Latina, no Caribe também, tem mais de R$1 tri em ativos e é um dos 4 maiores bancos brasileiros de capital aberto. Banco do Brasil que está bombando nesse ano, né? Sem reinvestimento de dividendos acumula uma alta ali perto de 50%. E com dividendos nesse gráfico aqui do Fundamentos, a alta é ainda maior, tá? O Banco do Brasil que a gente está citando aqui é uma empresa que está com preço por lucro de 5 vezes, está sendo negociada a 0,85 vezes seu valor patrimonial e tem um dividend yield de 7,1%. Eu falei que com dividendos estava subindo mais, com dividendos está subindo aí basicamente 56% nesse ano. Mas o grande ponto é, qual o método que nos fez chegar aqui em Banco do Brasil? E eu passo a bola para o Felipe aqui, que é o mago dos dividendos, para ele comentar um pouco melhor sobre esse método. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa falar que a gente não focou somente no dividend yield. A gente não chegou lá para olhar quem paga mais dividendos e selecionou elas de cima para baixo. Não, a gente utilizou um método já muito bem comprovado e que foi criado por um cara chamado Bazin. E foi descrito nesse livro que está aparecendo aqui na tela para vocês, o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse livro ficou bem popular depois que o Luiz Bassi falou que era o único livro que ele dedicaria, que ele falaria para um investidor em ações começar a ler, que aquilo ali já seria suficiente. Então, basicamente, o que o método do Bazin faz é selecionar ações com foco em pagamento de dividendos. Só que para isso ele usa alguns filtros de forma muito clara para que ele ajude a tirar algumas dessa lista e colocar as que são realmente vencedores no longo prazo. Para isso, o que é que ele faz? Ele filtra primeiro pela liquidez, ou seja, a quantidade de negociação ali que aquela ação tem durante o dia, e ele filtra as empresas pelo cash yield, que a gente tem falado muito aqui, que basicamente é a quantidade de pagamento de dividendos que a empresa faz
transformando de real para dólar. Ou seja, ele quer empresas com cash yield sempre acima de 6% ao ano. E o ponto interessante, né? Hoje parece uma balaca, né? Falar em cash yield, porque, beleza, o real e o dólar tem lá a sua volatilidade, sua oscilação, né? O dólar parece sempre cada vez mais caro se tu olha para 5, 10, 15 anos atrás. Mas para dar um contexto, né? Quando o Bazin investia, quando ele escreveu esse livro, a nossa realidade era essa, né? Era uma inflação absurda, a moeda mudava toda hora, né? Era cruzeiro, cruzado, cruzado novo, nem sei mais o nome, porque eu era bebê nessa época. Mas o fato é que ele usa o cash yield, transforma em dólar, porque naquela época a gente pensava muito em dólar, né? A moeda brasileira não valia nada, estava sempre se desvalorizando, então tinha esse ajuste aí de mentalidade, né? Mas o grande ponto que o Filipão trouxe aqui é ter estabilidade em cash yield, né? Ele falou mínimo de 6%, eu quero complementar, que é por 3 pagamentos seguidos, por 3 períodos de 12 meses seguidos. Então não é só olhar dividendos altos, mas sim estabilidade em dividendos altos, que faz com que outra ação passe aqui nos filtros, uma ação de código VIVT3. Cleison, sabe o que é VIVT3? Não. VIVT3 é ações... Puta, não tem nem a piada pronta aqui, velho. eu não pensei nessa, não pensei nessa. É detentora da marca Vivo, que é a maior empresa de telecomunicações do país, com 33 mil colaboradores diretos, 101 prestadores de serviços terceirizados, 112 milhões de acessos às operações móvel e fixa. A Vivo está caindo aí 5,38% nesse ano, porém, com o reinvestimento dos dividendos, a história é um pouquinho diferente, né? Esses gráficos do Google, eles não consideram o ajuste na cotação por conta dos dividendos. E aí, se a gente considerar a queda de 3,23%. O cash yield, é claro, é de 7,66%. E, bom, você tá vendo o Felipe, né? Tá cada vez aparecendo mais em vídeo, já tem vídeo sozinho aqui no canal, tá cobrindo bem as minhas séries e vai ficar, vai seguir aparecendo aqui. Então, para dar uma moral pro Felipe, eu vou deixar ele citar a terceira ação, porque quando tu cita essa ação, as pessoas passam a gostar mais de ti. É a ação mágica, né, que chama essa aqui. A ação número 3 é a empresa Taesa, de código TAEE11. E o que a Taesa faz é que ela é um dos grupos privados de maior transmissão de energia elétrica do Brasil. Em termos de receita anual permitida, a RAP, que é uma métrica muito usada no setor da energia elétrica, ela é a maior que tem no Brasil. E a empresa hoje é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com mais de 12 mil quilômetros de linhas de operação e quase 2 mil quilômetros de linhas em construção, totalizando aí 14 mil quilômetros de extensão e mais de 100 subestações espalhadas pelo Brasil. Em 2022, as ações da Taesa estão com a valorização de quase 14% no valor da sua ação, sem considerar os dividendos. E quando a gente olha lá para o site do Fundamento, esse número salta para mais de 25% na consideração de valorização da ação, mais pagamento de dividendos. Para fechar, a empresa está com cash yield de 8,35% ao ano. E a próxima ação que eu quero citar aqui, a gente estava rindo muito em off, porque o The Gleison sabe que código é esse? SAMB4? Agora ele sabe, né? Ele sabe por causa da piada. Eu falei que era o Sambódromo do Rio de Janeiro e que o Martinho da Vila era o principal acionista. Imagina lá. Mas enfim, então falando aqui de Santander, mais um banco, né? Tu vê que os bancos em termos de dividendos eles estão implacáveis aqui. E o Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do mercado nacional. Imagino eu que atrás apenas de Itaú e Bradesco. Atua com foco no varejo, mas também possui forte integração com o atacado. O Santander Pai, né? O Santander original, foi fundado na Espanha em 1857 e chegou ao Brasil 100 anos depois disso, por meio de contrato operacional com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. O primeiro escritório aqui deles representando no Brasil foi em 1970, a primeira agência em 82. Porque é recente, né, o Santander? Pô, os caras cresceram bem nesse período. Enfim, ações Santander aí acumulam hoje uma queda de 1,81%, né, nesse gráfico do Google, o que se torna uma alta de 3,40% se a gente olhar o acumulado esse ano com os dividendos reinvestidos. O preço por lucro dessa ação aqui está em 7,51%, o dividend yield em 8,6%, ou seja, o cash yield vai estar muito próximo disso, em 8,46%. Mas enfim, né, a gente já falou um pouco aqui sobre o método, o Felipe deu as explicações gerais, né, o método Décio Bazin, que foi recomendado muito pelo Luiz Barsi, uma figura que a gente admira demais. Eu acho que vale alguns destaques, né? O primeiro destaque é sobre a importância da diversificação. Por mais que uma ação boa pagadora de dividendos, na média, ela tenha menos risco
do que uma ação que não tenha lucros estáveis, que não seja um setor perene. O fato é que o risco realmente reduz quando você tem 20 diferentes ações e continua existindo, né? Acho que esse é um ponto muito importante. E a segunda coisa a destacar é uma pergunta que você pode estar fazendo, em especial se você é um cara mais intermediário, mais avançado e pensa: poxa, Ramiro, mas os dividendos são descontados da cota. E aí eu pergunto: Filipão, investir assim, né, focado em dividendos, realmente funciona? Funciona. Beleza, você gosta de investir com base em dividendos, aí a pergunta que fica é: mas será que esse tipo de investimento é rentável para você, investidor, no longo prazo? Bom, é exatamente sobre isso que eu quero te falar no evento Máquina de Dividendos. 2 aulas ao vivo e gratuitas que a gente vai fazer nos dias 20 e 21 de setembro. Tudo gratuito. A única coisa que você precisa fazer para se inscrever é clicar no link aqui da descrição desse vídeo. Eu vou estar te esperando lá para a gente te apresentar a nossa nova estratégia de investimento em dividendos do Clube do Valor. E, enfim, né, é um método que funciona, investir com método é o necessário, e esse método também teria indicado uma outra ação aqui, que é a ação de código BRSR6, aqui do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que foi fundado em 1928, um timing maravilhoso, não tinha crise vindo não, e está entre os 20 maiores bancos em operações de crédito, depósitos totais, patrimônio líquido, lucro líquido, entre outros indicadores. E assim, a gente mora no Rio Grande do Sul, né? O Felipe não é do Rio Grande do Sul, mas mora aqui há muito tempo, já é um especialista na cidade. Você mora quanto tempo aqui? Uns 3 meses. 3 meses. Mas ele ainda não percebeu, mas vai perceber que, cara, Banrisul, assim, pra fazer qualquer coisa que envolva o Estado, pagar um imposto estadual só pelo Banrisul. E meio que te obrigam a usar o Banrisul. É uma coisa, assim, impressionante. É funcionário público estadual, lógico, né? Porra, vai usar o Banrisul. Cujas ações estão crescendo 16,63% nesse ano, sem o reinvestimento de dividendos. E com o reinvestimento de dividendos, essa alta chega a 20,56%. O cash yield do Banrisul está na faixa de 10,61. Antes de fechar, um outro aviso, né? Não é porque as empresas pagaram dividendos de 6, 8, 10% no ano passado que eles vão pagar nesse ano. Agora, se a gente tem esse método que olha 3 períodos de 12 meses, existe uma probabilidade maior delas pagarem dividendos acima de 6% pelo menos. Eu falo isso porque essa última ação a ser citada, eu quero ver se você descobre ou não, ela teve um pagamento bem alto, tá com yield bem alto por conta de um evento não recorrente. Mas conta aí, Felipe, que empresa é essa? Bom, antes de falar qual é a empresa, eu vou te falar o que é que ela faz. E se você acha que sabe, diz aqui pra gente no chat. Essa empresa, ela administra as participações acionárias que o Bradesco tinha em empresas não financeiras, como a VCB, Vale, Scopus e Globo Cabo. Atualmente, o investimento se concentra na Vale. Em 2022, o preço dessa ação está caindo cerca de 5% ao ano, sendo que, se a gente agregar o pagamento de dividendos junto, essa desvalorização em 2022 cai para 2,5%. O cash yield da empresa está em torno de 30,5% nos últimos 12 meses. E como tu mencionou, Ramiro, vale destacar que o resultado dessa empresa ele foi inflado pela bonificação que ocorreu aos acionistas nesses últimos 12 meses. Então, basicamente aqui, né, os acionistas dessa empresa receberam ações da Vale numa estratégia dessa holding que detém participação na Vale para diminuir o seu capital social. Isso aí estourou o dividend yield, embora seja um case de consistência acima de 6%. É inclusive aquele investidor que pega listas, ações, coloca de maior para menor dividend yield, talvez tenha caído nessa empresa, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Bradespar. E você gostou desse vídeo? É o seguinte, tá? Vou deixar aqui o link para o Instagram do Felipe, para você acompanhar ele por lá, que ele fala muito de dividendos, e também aqui um link de ações baratas que a gente está comprando nesse início de mês. Grande abraço e até mais!